Fala pessoal, tô aqui hoje para trazer com essa cara de sono minha crítica sobre o filme Dan Dan Dan, Evil Eye, o olho maligno, o olho do mal, mal olhado, tem gente que chama de várias formas aí que eu já trombei. E tô aqui para falar sobre o filme que eu já assisti antecipadamente. Dei uma demorada para trazer a minha crítica, análise sobre o filme, que já está disponível nos cinemas por aí para você poder assistir ao filme, que são compilados de episódios que são lançados no cinema. Os estúdios de animação que produzem anime, os estúdios japoneses, eles estão agora com essa tendência de fazer isso. Fizeram isso com Dragon Ball, Batalha dos Deuses, fizeram isso com Demon Slayer, treinamento dos Hashiras recentemente, e agora tá fazendo com Dan Dan Dan, e óbvio que iria fazer depois do enorme sucesso que a animação foi em 2024, foi o anime de 2024, e agora tá aí nos cinemas, que estreou ontem. Conta na história Okarun, Momo, e também tem o novo integrante da equipe, o Gigi, que é o novo integrante aí pra fazer trio com os outros dois que já estavam aí. E eles vão até uma casa porque eles suspeitam que tá havendo algum mistério ali que pertence à família do Gigi, e quando eles chegam lá, eles descobrem que há algum ser maligno que tá acabando com todo ao redor da área, fazendo sacrifício com pessoas, e agora vai ficar na mão de Okarun, Momo e Gigi resolver esse mistério aí da família através desta casa. Cara, quando eu assisti Dan 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 ano passado, eu fui meio preconceituoso. Confesso que eu achei o anime muito idiota, sem falar que eu achei coisas muito forçadas ali na animação. Quando eu vi o primeiro episódio, que tipo, a Momo foi sequestrada, como ela ficou ali com os alienígenas, eu achei isso tudo muito, muito forçado. E ao ponto de me incomodar. Eu achei isso muito esquisito. Então foi um anime que eu lembro que até tinha falado, ó, não vou dar uma chance, não quero saber. E então eu fiquei, cara, vou ficar na minha, mas aí depois o pessoal falou que me dar uma chance, que o humor é pesado, é ácido, cara, é um humor muito, muito forte no jeito de... E muito forte e muito explícito com as palavras também. Então eu acabei tendo um certo apego com o anime no que eu fui dando uma chance. Aí depois teve o episódio 7, que, cara, a da bailarina, coisa surreal. Então, por eu ter visto pontos mais positivos, com outro olhar pro anime, vim pro Mal Olhado pra ir assistir o filme, e eu tava contando com um hype e uma experiência melhor. Então acho que, indo direto ao ponto, eu não acho que a experiência cinematográfica tenha sido tão boa assim. Eu acho que é mais válido você assistir os episódios em casa mesmo, quando lançar em algum streaming que você assista Crunchyroll ou Netflix, que tem parceria com esses dois streamings. Eu acho que a experiência é muito melhor, mais válida, mais confortável, você vai assistindo de boa. Claro, segura a ansiedade se você é muito fã da série, porque você vai ter que assistir picotado, vai ter que assistir episódio por episódio, aqui você já assiste alguns episódios de uma vez só. E eu acho que é mais válido você ter a experiência de assistir em casa, em alguma tela sua, seja de televisão ou de celular, através de uma plataforma, do que realmente pagar o ingresso e ir no cinema, que eu não achei lá grande coisa. Mano, assim, vou te falar, eu acho o roteiro é muito confuso pra uma galera, não é um roteiro que vai pegar, realmente é só pros fãs do anime. Vai acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Eu já vou antecipar aqui que talvez esse vídeo tenha spoilers, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir me segurar muito pra poder explicar a minha análise, então já vou avisando, esse vídeo corre o risco de ter spoilers. Se você não quer, sai fora. Se você quer, não se importa, tá lendo mangá, já sabe de coisas, firmeza, fica aí pra gente trocar essa ideia e você acompanhar. O anime que vai pro cinema, ele tem um vilão que é, na verdade, um monstro, é uma grande serpente, e eu acredito que ele seja um alienígena porque ele tava numa revista de aliens que o Okarun tem o costume de ler. Então essa serpente, ela tá adormecida lá há muito tempo, essa serpente que eu considero ser um alien, que tem esse negócio alien e demônios ou fantasmas, né? No caso eu acho que essa serpente entra pro time dos aliens, e aí ela tá adormecida lá há muito tempo, e aí tem uma família lá que meio que cuida do Gigi, e dessa casa aí que eles ficaram, ela faz os sacrifícios, porque senão o vulcão explode. Aí no que o vulcão explode acaba com toda a ilha, só que aí pra manter
a tradição para que não aconteça nada de mal com a ilha, manda algum ser humano aí, ou alguma família, tanto faz, manda qualquer coisa pra grande serpente doida lá, que faz as cabeças das pessoas com ondas sonoras. Então, tipo assim, tem essa questão dessa família aí depois já salta pra serpente, e aí depois já vai pro mal olhar, o olho malvado, o olho maligno, e depois tem a questão de você desenvolver o Gigi, a história dele. Aí tem a questão de você falar sobre algumas questões da ilha, bem breve. Aí depois tem a questão de falar do mal olhar, que tipo, ele não é do mal assim. Só que depois tem uma reviravolta que não, na verdade ele é do mal sim. Ele não é quem ele tá fingindo ser quem é. Ele tem um passado triste, mas aí a vovó Turbo fala, não caiam, porque é uma lábia. Mesmo ele tendo realmente esse passado, não é pra confiar nele, ele não é de confiança. Então, tipo, rola muita coisa, mano. Aí depois tenta ter ainda o espaço emocional do Okarun e da Momo. Então, tipo, muita coisa. É muita coisa pra, tipo, 1h40, mais ou menos, que acaba sendo proposto pra nós. Então, tipo, eu fiquei de boa. Eu fiquei até de boa. Eu consigo relevar porque eu sei que é um anime. Ele funciona mais como um negócio pra me assistir em casa mesmo, caseiro, do que realmente uma experiência cinematográfica. Eu não faço questão de experiência cinematográfica de um anime. Então, por eu saber que ia ser mais desse jeito, eu tô de boa. Mas o roteiro, pra quem for ver no cinema, pra quem não tá preparado, ou pra quem espera alguma coisa mais bem elaborada, cara, esquece, tá? É bem confusão, vai ser bem confuso a sua experiência. Por conta desse roteiro confuso, muito personagem acaba não tendo muito espaço, porque, cara, é a família, aí depois tem a história do mal olhar e o mal olhar, o olho maligno, aí depois tem... Até a ilha tenta ter uma historiazinha pra ela, o lugar que eles estão ali no Japão tenta ter uma historinha. Então, tipo, é muito personagem pra pouco tempo. É muito personagem pra pouco tempo. E os secundários ali não tem nem espaço pra respirar. O humor dele eu acho que não funciona tão bem como funcionou na primeira temporada, por enquanto. Tipo, eu até que ri bastante quando eu comecei a dar uma chance. Saí do primeiro episódio, fui vendo os outros, eu fui começando já a dar umas risadas. Mas aqui eu já não vi tanto momento humor não que me pegasse, que me fizesse rir. Então, tipo, cara, eu tenho esses pontos que eu anotei, que é o roteiro pode dar uma experiência confusa para alguns. No roteiro confuso, consequentemente, personagens secundários apagados ou perdidos. E o humor também não foi lá muita coisa não. E sendo que é a principal característica do anime, né? Mas ele não tem só defeitos. Eu falei tudo isso, mas ele não tem só defeitos, não. Pontos positivos. Direção de arte. Cara, a animação até que tá bonita na tela. É muito legal aquele jeito todo... É muito fluido, tá ligado? O psicodélico, vibrante, as cores vibrantes, os efeitos 2D com 3D. Que, mano, eu fui descobrir agora que tem um 3D ali no meio que eu nem reparei. Ficou muito bem feito. Também tem a questão dos efeitos especiais, na questão do inseto que eu falei, que é a serpente gigante. Tem o efeito sonoro dela de controlar a galera, que é muito louco, que é o poder dela. Ela transmite umas ondas sonoras pela boca, e aí vem uma trilha de fundo que é muito louca, que me faz sentir uma questão, mano, sci-fi, ficção científica. Muito bom, me lembrou até de um Duna da vida, velho, nesse momento. Então, a direção de arte, a animação, a trilha, em certos momentos... a forma como a animação é produzida, toda esticada, que mantém fluidez. Mano, poderia ser às vezes uns garranchos, mas o bagulho fica muito bom, mano. Fica muito bom. E causa esse ritmo acelerado, a forma como a animação ocorre, como ela é esticada, ela é acelerada. Isso dá uma adrenalina muito legal em alguns momentos de ação. Tipo, o Okarun versus o Mal Olhar, ou eles dois contra a serpente, mano, é muito legal. E isso é muito bacana, eu achei legal pra caramba. Então tem esses pontos assim, e claro, né, a expansão de universo que vai aumentando e deixa um mistério pra você poder, né, óbvio, propaganda, né, propõe pra você assistir o anime em casa. Porque tem tudo acontecendo, a serpente, o Mal Olhar, e aí depois no final tem mais um acontecimento, só que aí esse acontecimento encerra pra fazer você engatilhar pros episódios. Mas até que, mano, eu fico mais ou menos. Tipo, eu falei falei 3 de cada. Mas no fim eu acho que fica meia boca pra baixo na experiência cinematográfica.
Se você assistir e tiver uma experiência em casa, acho que é da hora, acho que fica mais legal, fica mais gostoso. Agora gastar ingresso para ir no cinema assistir, acho que não chega a ser uma obra que tem necessidade. Bom, essa é a minha opinião, eu vou parar por aqui que tá ótimo já. É o Dandadan já está disponível nos cinemas para você poder assistir. E a segunda temporada vai começar dia 3 de julho. 3 de julho vai ter esses episódios aí que eles são esse filme e a continuação para você continuar prosseguindo o recorrer do que acontece ali no final que deixou em aberto. Mas muito obrigado, deixa aqui o like, se inscreve no canal, dá uma força. Se você gostou do vídeo, ajuda nós. E se você gosta de Dandadan, coloca aí embaixo também. E valeu, até a próxima. Falou!